Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 de 2026, né? Porque cada notícia que sai sobre o novo regulamento nos dá a indicar que teremos uma das piores temporadas da categoria em muitos anos, né? A Fórmula 1 tem coisas interessantes acontecendo para a próxima temporada. Me parece que é uma mudança completa do regulamento aerodinâmico, voltando para o conceito do in-wash, né? Que é quando aqueles bicos eles são um pouquinho mais estreitos, né? Eles são mais curvados também. Lembrando até um pouco os carros de 2008, embora eu duvide muito que teremos a liberdade aerodinâmica que a Fórmula 1 tinha em 2008, onde basicamente tudo era permitido, né? Pouquíssimos apêndices eram realmente restritos. E a questão é, os carros de 2008, né, eles eram legais e tudo isso, mas desde 2009 existe uma cultura na Fórmula 1 de restrição aerodinâmica, né? O pessoal jura que funciona, mesmo toda hora tendo um regulamento novo para tentar melhorar as ultrapassagens. Tipo, funcionou, mas ainda precisa mudar, né? E assim, a Fórmula 1 chegou a um ponto que assim, eles não tinham mais como restringir aerodinamicamente, eles fizeram o quê? Ah, vamos colocar o efeito solo. E é essa desgraça que a gente está vendo hoje. Eu não sei até que ponto o efeito solo é retirado dos próximos carros. Pelo que tudo indica, bastante, né? Vai ter menos dependência da aerodinâmica que vem do assoalho, isso já é maravilhoso. Mas a questão é, o carro da Fórmula 1, não acho que ele está sendo problemático tanto desse ponto de vista aerodinâmico, de chassi, mas sim dos motores, né? Porque assim, a Fórmula 1 está muito utópica porque ela quer fazer carros menores, que vão ter pneus um pouco menores, isso vai ser bom, né? Tipo, não são tão menores assim, né? Acho que eles vão encolher uns 5 centímetros de largura e 20, né, de comprimento. Diminui, mas assim, nem tanto, né? E a questão é 5 centímetros já ajuda, tá? Isso já posso comentar. Mas a questão é, o peso deveria diminuir porque a ideia é que a Fórmula 1 os carros fiquem mais ágeis. Só que as equipes têm que fazer os carros terem mais potência do motor elétrico. O motor elétrico tem que basicamente dobrar de potência do que ele produz atualmente. E para você produzir o dobro de potência pelas baterias, você normalmente vai ter que aumentar o tamanho das baterias ou a quantidade delas dentro do carro. E obviamente você aumenta o peso, e o que faz o motor de Fórmula 1 ser pesado hoje são as baterias, né? E você reduzir também o motor a combustão, como eles estão falando, o motor a combustão deixa de produzir com assim seus 800 cavalos como se tem hoje, né? Para produzir 500, aí você quer 500 cavalos do elétrico também, cara. E esse tipo de solução que a Fórmula 1 colocou literalmente não está funcionando. Assim, as equipes estão desesperadas, né? A Mercedes, que é a equipe mais otimista sobre a temporada de 2026, tudo indica que eles têm o melhor motor para a próxima temporada. Eles estão falando que a Mercedes vai ter uma vantagem nível 2014. Que a gente viu 2014, né? A gente sabe que a Mercedes teve um carro assim que eu não sei até que ponto aerodinamicamente era melhor que os outros. Parecia realmente ser o melhor carro em todos os aspectos, mas o motor era uma sacanagem, né? Porque no GP do Canadá eu me lembro que o Pérez com aquela Force India estava andando tão rápido nas retas que mesmo com o DRS aberto, o Vettel só igualava a velocidade, né? Se o carro não saísse assim 2 décimos atrás do hairpin, ele não teria nem a chance de disputar a freada, porque assim, ele já perdia 2 décimos só na saída de curva, né? E o motor ia, né? Tipo, era muito forte, né? Comparado aos motores Renault e ao motor também Honda e obviamente Ferrari, né? E a questão a gente tem hoje uma situação que um motor completamente novo, com maior dependência dos motores elétricos. A Mercedes fala que quando eles estavam andando em Monza, né, com os simuladores, acabava a bateria no meio da reta e mesmo com o pé embaixo, a velocidade do carro caía e o piloto tinha que reduzir 2 marchas acelerando numa reta. Então assim, isso porque é o melhor motor proposto para a próxima temporada. A minha pergunta é como é que isso é viável? E aí chega agora a notícia de que os carros não vão alcançar o peso mínimo, porque com o motor ficando mais pesado, né, você também tem que equilibrar o peso em todos os cantos do carro, senão o carro fica desbalanceado, e aí equipes estão entre 10 a 20 quilos mais pesados do que o peso mínimo proposto pelo regulamento. E aí a diferença por causa desse peso pode chegar a 6 décimos por volta. Entendem o que eu quero dizer? A gente está no momento que a Fórmula 1 ela está querendo fazer um regulamento que para mim assim não tem cabimento dentro de um esporte competitivo, entende? O motor híbrido ele é obviamente
algo que está ganhando cada vez mais relevância dentro da indústria automotiva, né? Porque essa mescla do motor elétrico com o motor a combustão, ela permite uma autonomia muito maior, ela faz muita lógica para o mercado automotivo. Mas a Fórmula 1 não pode guiar só sobre isso, entende? A Fórmula 1 ela tem que se guiar principalmente por meios competitivos. Não dá para fazer um negócio desse. O motor híbrido do jeito que a Fórmula 1 tem hoje já é extremamente caro. Ele custa mais de 10 milhões de euros a unidade. Para você ter uma ideia, o V10, na época lá do Michael Schumacher e do Alonso, Raikkonen, nos anos 2000, ele custava menos de $1 milhão, entende? Hoje, se a gente para pensar, ele continua assim 10 vezes mais barato. Por isso que você tinha lá muito mais tranquilidade para gerir os motores naquela época do que se tem hoje, né? E financeiramente era mais viável e gerava a potência que tinha que gerar. E eu acredito assim que, olhando para o que a Fórmula 1 está fazendo hoje, né? Assim, é legal que você queira impulsionar desenvolvimento tecnológico, ser um laboratório para o mercado automotivo, mas eu já falei isso aqui, isso é uma consequência da busca pela velocidade. A Fórmula 1 não se propõe a ser um laboratório. Isso acontece porque as equipes querem ganhar, aí tem que arrumar soluções inventivas para conseguir alcançar a vitória. Aí algumas coisas são aproveitadas pelo mercado automotivo como consequência, mas antes de tudo é um esporte. Eles não estão fazendo isso pensando no mercado automotivo. Você não investe 300, 600 milhões de dólares para fazer um carro de Fórmula 1 só para fazer coisas para o mercado automotivo. A Toyota não fez isso. A Toyota queria ganhar, porque a Fórmula 1 é um esporte, é um marketing muito grande também. Então, assim, eu acho que a Fórmula 1, ela deveria, obviamente, pensar nessa questão dos motores híbridos assim, com um pouco mais de cautela, entende? Não, eu acho que o motor híbrido não vai virar totalmente elétrico, porque o motor elétrico depende da combustão. Existe um motivo para ser 80-20 a potência, 85-15, e não 50-50. O motor elétrico não consegue se autossustentar pelo motor a combustão com a potência tão fraca assim. Isso porque eu vou falar uma coisa, assim, muita gente fala, tenta ficar, amigo, jogando esses argumentos de eficiência do motor, gente, cara, isso não importa se a eficiência do motor é alta e a autonomia dele é baixa, se para um carro de motor elétrico alcançar o desempenho que tem um carro de Fórmula 1 nos V10, tipo, chegando 350 nas retas, né? Sabe quanto tempo ele vai conseguir aguentar ali? Umas 2, 3 voltas, porque a eletricidade acaba, né? A potência é mais instantânea, meus parabéns, ele não sustenta. O motor a combustão pode perder muito de sua energia em calor, esse tipo de coisa assim, gente, mas não importa, ele produz constantemente 900 e tantos cavalos, por um monte de voltas, entende? E a única coisa que você precisa fazer para ele produzir mais voltas quando o combustível acaba, né? É colocar uma mangueira, 6 segundos você enche o tanque inteiro e ele está pronto para dar um monte de voltas. Como é que faz isso num carro a bateria, né? Se não tem um motor a combustão no híbrido, o motor elétrico acaba a potência e aí é aquele negócio, né? Ele não é autossustentável. Então, eu acredito que, enquanto não houver uma solução viável para isso, o motor híbrido não pode ser utópico desse jeito, né? Porque ele vai ficar muito pesado, de pouco desempenho, e a Fórmula 1 não pode se dar o luxo de ter isso. Isso é uma competição, gente. Isso não é um... Eu falei, antes de tudo, a Fórmula 1 é um esporte, competição. A gente tá lá olhando os grandes pilotos da história do automobilismo, né? Os duelos entre esses caras. A gente quer ver isso, a gente não quer ver um motor elétrico que a potência acaba no meio da reta, porque a Fórmula 1 está fazendo um novo motor revolucionário. Não é revolucionário, é assim, estúpido. Não há necessidade de fazer um motor híbrido desse jeito. É realmente estúpido e no final é isso, né? E a gente tem uma categoria que está arrumando para uma temporada muito ruim. É difícil acreditar que a Mercedes vai votar contra as mudanças no regulamento, porque no final eles estão com o melhor motor, né? Então a tendência é que eles vão dominar a categoria, mesmo que a gente tenha corridas grotescas ano que vem. A tendência de menos equilíbrio, maior disparidade entre as equipes e o teto de gastos, obviamente, vai impedir uma progressão rápida também, porque você vai ter aquele investimento, mas existe um limite de gastos. O teto de gastos que é uma ideia absolutamente idiota para a Fórmula 1, né? Quer deixar a Fórmula 1 mais equilibrada? Libera os testes, entende? Libera os testes para todo mundo, faz um escalonamento. A equipe que tem menos pontos nos construtores no ano é que tem mais quilômetros de testes no ano seguinte. Coloca 40 mil quilômetros de testes em pistas privadas. Você vai valorizar terceiros pilotos de teste, entende? Vai ficar bem melhor, mas não, a Fórmula 1 fica ali tentando restringir cada vez mais, até o túnel de vento é restrito, então, para mim, é patético o caminho que a Fórmula 1 vem seguindo, e isso só tende a transformar a categoria em algo mais artificial e mais problemático e menos competitivo como ela deveria ser. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.